Amém? Abram suas Bíblias na carta de Paulo aos Romanos, o capítulo 8. Hoje é o 10º domingo, falando a respeito da vida cristã. Hoje nós vamos falar sobre o propósito eterno. O propósito eterno de Deus para comigo e para com você. Portanto, agora já não há condenação para os que estão em Cristo Jesus. Eu vou ler mais uma vez. Portanto, agora já não há condenação para os que estão em Cristo Jesus. Para aqueles que estão em Cristo Jesus, não há mais nenhuma condenação. Para aqueles que estão em Cristo Jesus, não há mais nenhuma condenação. Para aqueles que estão em Cristo Jesus, não há mais nenhuma condenação. Amém? Amém? Para os que estão em Cristo Jesus. Para os que estão em Cristo Jesus. Por isso que essa conversa ecumênica de um evangelho universalista, de um evangelho que diz que por Deus ser amor, todos serão salvos, é ante isso que nós estamos falando. Porque somente aqueles que estão em Cristo Jesus não estão condenados. Portanto, agora já não há condenação para os que estão em Cristo Jesus, porque por meio de Cristo Jesus, a lei do Espírito de vida me libertou da lei do pecado e da morte. Porque aquilo que a lei fora incapaz de fazer, por estar enfraquecida pela carne, aquilo que a lei fora incapaz de fazer, por estar enfraquecida pela carne, a lei foi incapaz de fazer por estar enfraquecida pela carne. Eu e você dizemos todos os dias com as nossas vidas de que a lei é enfraquecida pela nossa carne, porque não há como você encarnar a lei na sua vida, porque a sua carne é fraca. A fim de que Deus o fez enviando o seu próprio Filho, à semelhança do homem pecador, como oferta pelo pecado, e assim condenou o pecado na carne. E assim condenou o pecado na carne, a fim de que as justas exigências da lei, tudo que há na lei é justo, é uma exigência justa, ok? Fossem plenamente satisfeitas em nós, que não vivemos segundo a carne, mas segundo o Espírito. Quem vive segundo a carne tem a mente voltada para o que a carne deseja. Quem vive na praticidade segundo a carne tem a mente voltada para as coisas da carne. Mas quem de acordo com o Espírito tem a mente voltada para o que o Espírito deseja. Amém? A mentalidade da carne é morte, mas a mentalidade do Espírito é vida e paz. A mentalidade da carne é inimiga de Deus, porque não se submete à lei de Deus, nem pode fazê-lo. Quem é dominado pela carne não pode agradar a Deus. Quem é dominado pela carne não pode agradar a Deus. Entretanto, vocês não estão sob o domínio da carne, mas do Espírito, se, de fato, o Espírito de Deus habita em vocês. Vou ler novamente. Entretanto, vocês não estão sob o domínio da carne, mas do Espírito, se, de fato, o Espírito de Deus habita em vocês. E se
alguém não tem o Espírito de Cristo, não pertence a Cristo. Se você anda segundo a carne e não segundo o Espírito, você não tem Cristo na sua vida. Se alguém não tem o Espírito de Cristo, não pertence a Cristo. Mas se Cristo está em vocês, o corpo está morto por causa do pecado, mas o Espírito está vivo por causa da justiça. E se o Espírito daquele que ressuscitou Jesus dentre os mortos habita em você, aquele que ressuscitou a Cristo dentre os mortos também dará vida a seus corpos mortais, por meio do seu Espírito que habita em vocês. Portanto, irmãos, estamos em dívida não para com a carne, mas vivemos para vivermos sujeitos a ela. Pois se vocês viverem de acordo com a carne, morrerão. Mas se pelo Espírito fizerem morrer os atos do corpo, viverão. Porque todos os que são guiados pelo Espírito de Deus são filhos de Deus. Porque todos os que são guiados pelo Espírito de Deus são filhos de Deus. Pois vocês não receberam um espírito que os escravize para novamente temer, mas receberam o Espírito que os adota como filhos, por meio do qual clamamos, Abba, Pai. O próprio Espírito testemunha ao nosso espírito que somos filhos de Deus. Se somos filhos, então somos herdeiros, herdeiros de Deus e co-herdeiros com Cristo, se de fato participamos dos seus sofrimentos, para que também participemos da sua glória. Considero que os nossos sofrimentos atuais não podem ser comparados com a glória que em nós será revelada. A natureza criada aguarda com grande expectativa que os filhos de Deus sejam revelados, pois ela foi submetida à futilidade não pela sua própria escolha, mas por causa da vontade daquele que a sujeitou, na esperança de que a própria natureza criada será libertada da escravidão, da decadência em que se encontra, para a gloriosa liberdade dos filhos de Deus. Sabemos que toda a natureza criada geme até agora, como em dores de parto. E não só isso, mas nós mesmos, que temos os primeiros frutos do Espírito, gememos interiormente, esperando ansiosamente nossa adoção como filhos, a redenção do nosso corpo. Pois nós nessa esperança fomos salvos. Mas esperança que se vê não é esperança. Quem espera por aquilo que está vendo? Mas se esperamos o que ainda não vemos, aguardamo-lo pacientemente. Da mesma forma, o Espírito nos ajuda em nossa fraqueza, pois não sabemos como orar, mas o próprio Espírito intercede por nós com gemidos inexprimíveis. E aquele que sonda os corações conhece a intenção do Espírito, porque o Espírito intercede pelos santos de acordo com a vontade de Deus. Sabemos que Deus age em todas as coisas. Sabemos que Deus age em todas as coisas para o bem daqueles que o amam, dos que foram chamados de acordo com o seu propósito. Pois aqueles que de antemão conheceu, também os predestinou para serem conformes à imagem de seu Filho, a fim de que ele seja o primogênito entre muitos irmãos, conformes à imagem de seu Filho.
E aos que predestinou também chamou. Aos que chamou também justificou. E aos que justificou também glorificou. Glorificou. Que diremos, pois, diante dessas coisas? Se Deus é por nós, quem será contra nós? Aquele que não poupou a seu próprio filho, mas o entregou por todos nós, como não nos dará juntamente com ele e de graça todas as coisas? Quem fará alguma acusação contra os escolhidos de Deus? É Deus quem os justifica. Quem os condenará? Foi Cristo Jesus que morreu e mais, que ressuscitou, está à direita de Deus e também intercede por nós. Quem nos separará do amor de Cristo? Será tribulação, ou angústia, ou perseguição, ou fome, ou nudez, ou perigo, ou espada? Como está escrito, por amor de ti, enfrentamos a morte todos os dias. Enfrentamos a morte por amor de ti todos os dias. Somos considerados como ovelhas destinadas ao matadouro. Mas em todas estas coisas somos mais que vencedores por meio daquele que nos amou. Pois estou convencido de que nem morte nem vida, nem anjos nem demônios, nem o presente nem o futuro, nem quaisquer poderes, nem altura, nem profundidade, nem qualquer outra coisa na criação será capaz de nos separar do amor de Deus que está em Cristo Jesus, nosso Senhor. Deus, nós colocamos nossas mentes agora, Senhor. Colocamos nossas mentes cativas ao Teu Espírito que está aqui nesse lugar e em cada um de nós. Precisamos de todo discernimento, iluminação e direção que vem do Teu Espírito nessa noite, Senhor, para com todos nós. Transforme, Senhor Jesus, por meio do Teu Espírito, esta palavra nessa noite em carne em nossas vidas, para a glória do Teu nome. Eu oro. Amém. Nós já discutimos bastante a respeito dessa questão de salvação e toda a implicação que ela envolve, né? Começamos lá desde a queda, estamos caminhando nos 4 passos que envolve a vida cristã, né? Ainda não vou tratar do 4º passo, mas hoje eu quero falar a respeito da questão do propósito eterno de Deus. Uma das coisas que eu acho interessante nesse texto que nós lemos agora de Romanos é quando Paulo fala assim que nada irá nos separar do amor de Deus. E tem dois tempos que ele coloca aqui que eu acho interessante. Ele fala assim, nem o presente e nem o futuro irá nos separar do amor de Deus. Isso daqui, eu não preciso de mais nada na Bíblia para dizer que aqueles que estão salvos uma vez estão salvos para sempre. Porque isso aqui está dizendo que nem o futuro pode me separar do amor de Deus. Significa que nenhuma escolha que eu faça agora, se eu estou em Cristo, nenhuma escolha que eu faça amanhã, depois da manhã, daqui 30 dias, daqui 3 anos, vai implicar na minha salvação, de alguma forma pode se perder. Porque se o futuro que Paulo está falando aqui não é o futuro, é o quê? Se Paulo está falando que nem o presente, o agora não pode me separar, e nem o futuro pode me separar do amor de Deus em Cristo Jesus. Se nós estamos em Cristo Jesus. Para aqueles que estão em Cristo Jesus. O propósito de Deus, o propósito eterno de Deus é ter uma família de muitos filhos semelhantes a Jesus Cristo. O propósito eterno de Deus é ter uma grande família de muitos filhos semelhantes a Cristo Jesus. Quando a gente olha para a nossa vida, é óbvio que os
propósitos de Deus estão frustrados nesse quesito, né? Se a gente pode dizer que o propósito de Deus codepende de nós, isso implica que todo o propósito de Deus para com isso, no quesito de ter uma grande família de filhos semelhantes a Jesus Cristo, é frustrado em cada um de nós. Esse grande propósito. Ainda bem que esse grande propósito não diz respeito a algo em mim e em você. Ainda bem que o propósito eterno de Deus de ter uma grande família de filhos semelhantes a Ele, a Cristo Jesus, todo esse propósito está em Cristo. Nasce em Cristo, caminha em Cristo e será para todo sempre nele. Então, em Cristo, todo esse propósito e sonho de Deus é possível, se cumpre e jamais será frustrado. Jamais será frustrado. Quando Jesus vem na terra, um pouco depois que ele foi traído, na última oração que ele fez, quando Judas sai dali, ele ora falando assim: nenhum daqueles que o Senhor me deu se perdeu. Nenhum daqueles que o Senhor me deu se perdeu, a não ser aquele que estava destinado à perdição. Quem foi esse? Quem? Judas. Pode falar o nome dele, não vai vir pegar você de noite na cama. Não é igual falar Judas, não é igual falar Satanás, é diferente, né? O pessoal tem medo de falar o nome do diabo, porque acha que o diabo vai vir puxar o pé na cama, não é isso? Pode falar. Como é que é o nome dele? Judas. Judas. Nenhum daqueles que o Senhor me deu se perdeu, a não ser aquele que estava destinado à perdição. Jesus está apontando que nesse propósito eterno de Deus, de ter uma grande família, aqueles que são dele não podem ser roubados dele, porque são dele. Porque são dele. Eu quero falar um pouco sobre a questão do unigênito. A Bíblia ela fala muito sobre essa questão do unigênito. Se você for em qualquer dicionário lá online, você vai lá no dicionário online, você vai ver, você coloca lá a palavra unigênito, está escrito assim: único gerado pelos seus pais. Ou o único gerado. Tem outras palavras lá que agora não me vem à memória. Mas, por exemplo, quem é filho único aqui? Levante a mão. Ou, quem não é filho único aqui, levanta a mão. Ah, bom, achei que o resto não era filho de ninguém, sei lá. A gente pede para levantar a mão aqui, os caras não levantam, né? Amém. Então, tinha uns 4 aqui que são filhos únicos, né? Vocês são unigênitos. Por que são unigênitos? Porque vocês são os únicos gerados pelos seus pais. Ok? Nasceu mais um, já não é mais unigênito. Ok? Então, o resto aí que levantou a mão não é mais unigênito. Tá certo? Só é unigênito aquele que é gerado. O único que é gerado pelos pais. Nasceu mais um, não tem mais unigênito na família. Ok? Enquanto tem um só, aquele é unigênito. O que nós escutamos desde criança? Que todos são filhos de Deus, não é isso que a gente escuta? Que todos são filhos de Deus? Só que a palavra está dizendo que só há um único filho de Deus, gerado do próprio Deus. Um único. Unigênito é isso, que Jesus é o único ser gerado do Pai. Gerado do Pai. Que barulho que é esse? Rojão? Isso? Jesus está voltando, será, bugrado? E nós estamos ficando aqui? Será que eles estavam certos mesmo? O rock é do diabo mesmo, não tem jeito, né? Olha que o Universal está subindo lá e nós estamos ficando, hein? Já pensou? A Bíblia está dizendo então que Jesus ele é o único gerado. O único gerado. Essa palavra ali, unigênito, o único gerado, significa então que todo o resto daqueles que se dizem filhos de Deus, toda a criação que há na terra, todas as mentes que comportam o cosmos, do universo, tanto o universo físico quanto o universo espiritual, anjos, homens e demônios,
todos esses outros seres não são unigênitos no quesito da palavra que implica somente a Ele. Somente Ele é unigênito. Somente Ele é gerado do Pai. A palavra, o Logos que estava no Pai, somente Ele é gerado. O único da espécie. Não há outro da mesma espécie. Só Jesus é unigênito. Porque você ouve por aí, por exemplo, né, eu já ouvi algumas seitas dentro do cristianismo que falam que Jesus é, por exemplo, o anjo Miguel. Que Jesus é um ser criado. E não ser criado. Mas a palavra unigênito não permite essa palavra, essa interpretação. Porque eu não criei o Gabriel. Eu não criei o Gabriel. O Gabriel foi gerado de mim e da Kátia. Ele foi gerado. Em nenhum momento eu criei ele. Ele foi gerado. A Bíblia em nenhum momento fala que vocês foram gerados por Deus. A Bíblia fala o tempo todo que vocês foram criados. E a Bíblia nunca diz que vocês são unigênitos nesse quesito. Sempre quando se refere à questão do unigênito, se refere a Jesus. Então só existia um filho. Mas Deus quer ter uma grande família de filhos. Como é que faz? E agora? Deus tinha que gerar outros, então? Mas só havia um. Desde a eternidade passada, se é que eternidade pode ser chamada de eternidade passada, presente e por vir, mas desde a eternidade passada, o unigênito estava. O unigênito foi por meio do unigênito que todas as coisas são criadas. É no unigênito, é Ele quem cria todas as coisas. É o unigênito que sustenta todas as coisas. Filo de Alexandria, um filósofo judeu, ele dizia que Deus era algo tão transcendente que ele não tinha como se comunicar com a criação. Para isso, era necessário um ser intermediário entre ele e a humanidade. A esse ele chamava de Logos, que era Deus, que estava em Deus, que se manifestava por meio da palavra, porque a palavra é a única forma de comunicação que os seres criados que têm mente compreendem. Então, esse Logos, que é entre Deus e o homem, vem e se comunica por meio de nós. Ao ponto de Filo dizer que todas as mentes que compõem o universo só são racionais, só podem pensar por meio do Logos. Sem o Logos, não há lógica, não há razão, não há raciocínio, não há pensamento, não há comunicação, não há mentes. Todas as mentes vêm do Logos. E quem é o Logos? Jesus. Ele é o Logos. Então, lá em João 1,14 diz assim: vimos a sua glória como do unigênito vindo do Pai. O unigênito estava no Pai e ele vem para esse mundo. Ok? Dentro disso está lá, em Hebreus 2,10. Ao levar muitos filhos à glória, convinha que Deus, por causa de quem e por meio de quem tudo existe, tornasse perfeito mediante o sofrimento o autor da salvação deles. Levar muitos filhos à glória. Opa, Deus tem um projeto aí. Ele só tem um filho, unigênito gerado nele, Cristo Jesus. Só que Deus quer levar muitos filhos para a sua glória. E a palavra aqui é plural. Muitos filhos. Muitos filhos, ok? Como é que Deus faz para que isso aconteça? Também fala de muitos irmãos. Lá em Romanos 8, 29, só a parte final, dizendo assim: a fim de que ele seja o primogênito entre muitos irmãos. Ok? Então nós temos duas questões aqui. Nós temos o unigênito, Deus quer levar muitos filhos à glória, e aqui já em Romanos, Paulo começa a chamar então Jesus de primogênito. Não mais de unigênito, mas começa a chamar Jesus de primogênito.
Antes, unigênito, o único da espécie, o único gerado do Pai. Deus sonha em muitos filhos a glória. E aqui Paulo começa a chamar então nós de filhos e Jesus de primogênito. Quem é o mais velho dos filhos aí em casa? Levante a mão. Amém. Quem não é? Amém. Quem levantou a mão primeiro aí? Todos vocês são primogênitos. O dia que vocês nasceram, vocês eram unigênitos. Até que nasceu o irmãozinho, acabou o teu trono, a partir de agora você é primogênito. Ok? Certo? Então Deus, por meio de Paulo, na revelação que dá a Paulo, começa a chamar Jesus de primogênito. Não mais de unigênito, mas de primogênito. Então, do ponto de vista de Jesus, agora trata-se de muitos irmãos. Jesus, antes dele ressuscitar, ele sempre fala, o meu Pai, o meu Pai, o meu Pai, o meu Pai, o meu Pai. Quando Gabriel se refere a mim, para um amigo dele, ele fala, o meu Pai. O meu Pai. Ok? Quando eu estou conversando com o meu irmão, né? Quando meu pai estava vivo ainda, eu me referia ao meu pai como o nosso Pai. Se bem que eu já vi gente chegando assim pro próprio irmão, falando assim, João, o meu pai mandou você fazer um negócio assim, entendeu? Uma coisa esquisito isso, né? O pai é só dele, não é do irmão, entendeu? Dá uma impressão... Eu tinha umas gêmeas lá em Foz do Iguaçu que elas falavam assim. Elas falavam assim, ô Flávio, o meu pai tá falando, mandou você fazer não sei o que lá. Meu pai falou isso? Então tá bom. Então, acho que alguém está meio perdido aí, né? Mas tudo bem. Então, do ponto de vista de Jesus, trata-se de muitos irmãos. Do ponto de vista do Pai, trata-se de muitos filhos. Como Jesus gerou muitos filhos semelhantes a ele? Então, lá em João 12, 24, diz assim: digo-lhes verdadeiramente que, se o grão de trigo não cair na terra e não morrer, continuará ele só. Mas se morrer, dará muito fruto. Então, Jesus ele se compara a esse grão de trigo, unigênito, único da espécie lá. Ele é esse grão de trigo, é o único da espécie. Não existem outros grãos de trigo. Só há um trigão divino, ok? Só há um grão lá, divino. Jesus ele fala que se esse grão divino não morrer, ele morre só. Ele ficaria só. Mas ele está falando que uma vez que esse grão morre, esse grão gera outros. Outros que também serão grãos, que morrerão, que também gerarão outros grãos. O princípio da morte do grão de trigo. O grão divino morre para gerar outros semelhantes a ele, que ao morrerem nele, gerarão outros frutos semelhantes a ele. Então, em relação à sua divindade, o Senhor Jesus permanece único como unigênito Filho de Deus. A partir da ressurreição, Cristo se torna o primogênito entre muitos irmãos, porém todos se tornaram filhos por causa dele. Amém? Então lá, antes da ressurreição, Jesus é um unigênito, está lá o meu pai, né? Está lá o meu pai, o meu pai, o meu pai, o meu pai. Jesus morre, ressuscita. A partir da ressurreição, ele fala assim, eu vou para o meu Pai e o meu Deus, o vosso Pai e o vosso Deus. O vosso Pai e o vosso Deus. Lá em João 1,12, fundamentando essa questão da filiação, diz assim: contudo,
aos que o receberam, aos que creram em seu nome, deu-lhes o direito de se tornarem filhos de Deus. Em quem eu e você nos tornamos filhos de Deus. Em Cristo. E somente em Cristo. Então o cristianismo não se trata unicamente de salvação. Se trata de filiação. Se trata de em quem eu sou gerado. Não é uma questão que Jesus veio para nos levar para o céu, para nos salvar do inferno. Não é esta a grande questão que está em foco. Jesus veio morrer para que você recebesse a filiação divina na sua vida. Para que você pudesse dizer então, eu sou filho de Deus. Você não é filho de Deus porque você carrega uma Bíblia no braço. Você não é filho de Deus porque você sabe decor o Pai Nosso. E olha lá se sabe. Não é? Se fizer uma aposta aqui, eu duvido que saiba. Eu não sou filho de Deus por uma questão de que eu não peco ou deixo de pecar. Porque eu faço alguns ritos ou deixo de fazer. Eu sou filho de Deus porque o grão de trigo morreu. O grão divino morreu e por meio desse grão divino agora eu tenho a natureza divina na minha vida. E agora sim, eu sou filho de Deus, eu tenho um irmão mais velho agora. Esses meus irmãos que eu tenho aqui nessa terra que eu vivo aqui, não significam nada diante dele. Diante deste que é o meu irmãozão. Eu tenho um irmão que veio a esse mundo, subiu naquela cruz, morreu por mim, para que eu fosse adotado nele, porque eu não era parte dessa família divina. Eu fazia parte de uma outra família. A família do Ozzy. A família do Cramunhão. A família dos filhos do diabo. Uma família que está caminhando em direção à perdição, ao inferno. Eu fazia parte dessa família. Jesus, ele me transportou desse reino para essa nova família, a qual ele agora é meu irmãozão mais velho, o autor e consumador da minha fé, da minha filiação. Nele agora eu tenho uma nova filiação e vocês também. Amém? Os quais não nasceram por descendência natural. Então, nascer natural nesse mundo, vir de uma relação sexual, de uma relação sexual, não significa absolutamente nada para Deus e para o reino de Deus em questões de filiação. Ninguém que nasce nesse mundo é por direito filho de Deus por meio de uma relação sexual. Nós só nos tornamos, aí ele fala assim, João falando, os quais não nasceram por descendência natural. A quem eles estão se referindo? A mim e a você. Não nasceram por descendência natural, nem pela vontade da carne. Não foi a vontade dos seus pais naquele dia de fazer ou não fazer. Não sei se você foi projetado ou não. Eu sei que eu não fui. Pelos meus pais eu sei que eu não fui projetado para nascer. Minha mãe e meu pai queriam ter 3 filhos. Um belo dia, eu dei uma escapadinha lá e estou aqui. Eles esqueceram que para não ter filho tem que tomar algumas medidas, né? Não quer ter filho, mas continuaram com a natureza, né? E aí não tem jeito. Aí a natureza providencia, ou melhor, Deus providencia, né? Então ele fala assim, nem pela vontade da carne, não vem da vontade da carne. Aqueles que nasceram de Deus não vêm da vontade da carne, e nem pela vontade da carne, nem pela vontade de algum homem. Ninguém se torna filho de Deus por vontade alguma,
não nasce pela vontade alguma que envolve a carne e que envolve a vontade humana, mas nasceram de Deus. De Deus. Deus os gerou. Deus os gerou. Deus providenciou tudo aquilo que era necessário para que os propósitos eternos dele, de ter uma grande família de filhos semelhantes a Jesus, que somos eu e você. Somos feitos coparticipantes da natureza divina. Em 2 Pedro, capítulo 1, versículo 4, Pedro dizendo: seu divino poder, o divino poder de quem? De Deus. O seu divino poder nos deu todas as coisas de que necessitamos para a vida e para a piedade, por meio do pleno conhecimento daquele que nos chamou para a sua glória. Deus está chamando você, chamou você para a glória dele. Para a glória dele e virtude. Por intermédio destas, ele nos deu as suas grandiosas e preciosas promessas, para que por elas vocês se tornassem participantes da natureza divina. Participantes da natureza divina. Antes eu não tinha natureza divina nenhuma na minha vida. A única natureza que havia em mim e havia em você era a natureza terrena. Não havia nenhuma natureza divina habitando na minha e na tua vida antes de Cristo. E fugissem da corrupção que há no mundo, causada pela cobiça. Romanos 8, 15 e 16. Pois vocês não receberam um espírito que os escravize para novamente temer, mas receberam o espírito que os adota como filhos. O espírito que os adota como filhos, por meio do qual clamamos: Abba, Abba, Pai. A palavra Abba, segundo alguns filólogos, eles acreditam que a primeira palavra, desde as eras primitivas, lá, a primeira palavra que uma criança aprende a falar é Abba. De Abba surge Papa, papai. A primeira palavra identificada na história, em todas as línguas. Abba, Pai. O próprio Espírito testemunha ao nosso espírito que somos filhos de Deus. O unigênito, vimos a sua glória como do unigênito vindo do Pai. Quanto ao primogênito, Jesus disse: não me segure, pois ainda não voltei para o Pai. Vá, porém, a meus irmãos e diga-lhes: estou voltando para meu Pai e Pai de vocês, para meu Deus e Deus de vocês. Não se trata de salvação, se trata de filiação. O propósito eterno de Deus não é salvar a humanidade. O propósito eterno de Deus é ter uma grande família de filhos semelhantes a Jesus Cristo. É óbvio que está inserido dentro do propósito eterno de Deus salvar pessoas que estavam condenadas. Sabe por quê? Porque tem gente que acha que ser cristão é isso, ser salvo. Eu estou salvo. E quando se trata de salvação, isso implica então que o cara peca, perde. Filiação não envolve esses aspectos de discussão, porque filiação não se perde. Filiação não se perde. Filiação não se perde. Gabriel é meu filho porque foi gerado por mim. Não há como, nada eu posso fazer, ninguém pode mais anular essa realidade. Uma vez que você é gerado pelo Espírito Santo na sua vida, você recebe a filiação divina na sua vida. Essa filiação divina nunca mais pode ser roubado de você, porque você foi gerado. Gente, nós estamos falando uma palavra mística, divina, gerado.
Não é um discurso filosófico, impalpável. Nós estamos falando aquilo que a Bíblia está dizendo, que o Espírito Santo veio habitar na sua vida e gerou você em Cristo Jesus. Antes da ressurreição, era meu Pai. Depois da ressurreição, ficou nosso Pai. Hebreus 2:11, o autor diz assim: por isso Jesus não se envergonha de chamá-los irmãos. Amém? Quando Adão estava no Éden, abra lá em Gênesis, no capítulo 2, ainda se falando de semente, de vida, de fruto. O versículo 9 diz assim: o Senhor Deus fez nascer então do solo todo tipo de árvores agradáveis aos olhos e boas para alimento. E no meio do jardim estavam a árvore da vida e a árvore do conhecimento do bem e do mal. Versículos 16 e 17. E o Senhor Deus ordenou ao homem: coma livremente de qualquer árvore do jardim, mas não coma da árvore do conhecimento do bem e do mal, porque no dia em que dela comer, certamente você morrerá. Certamente você morrerá. É a ordenação de Deus para Adão. Ok? Então, eu acho interessante que quando a gente olha para o Éden, a gente vê duas árvores lá distintas, né? E a Bíblia está falando que é no meio do jardim. No meio do jardim, dá uma impressão assim, que a árvore do conhecimento do bem e do mal estava ali, no meio, e no meio também estava a árvore da vida. Não era uma árvore lá no leste e a outra no oeste, em direções contrárias, mas estava ali. No meio do jardim, Deus coloca toda uma infinitude de árvores e duas árvores ali no meio. Para tudo que é lado tem árvore e no meio tem duas ali. A árvore do conhecimento do bem e do mal e a árvore da vida. Está ali. Duas árvores. A uma delas Deus diz assim: olha, não coma. Não coma. Porque se você comer, você vai morrer. O dia que você comer dessa árvore, você vai morrer. Ok? Continuando lá, ainda em Gênesis, agora no Gênesis, no capítulo 3. Lá no versículo 22 eu quero que vocês leiam agora. Depois, se vocês quiserem dar uma lida em casa, quando eu mandar o e-mail amanhã, vocês deem uma lida em todo o esboço. Mas agora eu quero que vocês leiam só o versículo 22. Então, Deus dá essa ordenação, ok? Adão vai lá e faz o quê? Adivinha? Tudo aquilo que eu e você fazemos todos os dias, né? O contrário. Deus fala: não vai. Ei, se você ir por isso aqui, ó, esse caminho aqui, você vai colher morte. Não vá por aqui. Não vá por aqui. O que a gente faz? A gente vai por ali. Exatamente por ali. Já viu criança? Tem a tomada lá com os fios tudo para fora. Fala assim: filho, não põe o dedinho aqui que senão você vai levar um choque. Aí dá uma olhadinha assim, né? E faz assim: tá bom, papai. Não é? Vira as costas. Aí enfia o dedinho, enfia a boca, enfia o pé, dá um jeito, né? As inocências, né? Desde pequenininho, ninguém ensina, mas ele sabe que você não pode dizer não. Você disse não, pronto, é isso que eu quero para minha vida. É verdade. Se aqui fosse uma igreja assim, que a gente dissesse assim: vai para sacanagem, todo mundo era santo. Como a gente fala: não vai, esse é o caminho legal. Lá no versículo 22, Deus disse assim: então disse o Senhor Deus: agora o homem se tornou como um de nós, conhecendo o bem e o mal. Não se deve, pois, permitir que ele tome também do fruto da árvore da vida e o coma e viva para sempre. Adão peca.
A Bíblia fala ali que Adão ouve, o texto está dizendo isso, depois vocês vão ouvir aí, que Adão ouve Deus andando no jardim. Adão ouve Deus vindo e ele se esconde. Significa que Deus caminhava no jardim com ele todos os dias, estava ali, passeando com ele. Adão ouve e se esconde. Depois que Adão peca e Deus chega lá e fala com ele assim: onde é que você está, cara? Porque quem que te disse isso? Quem que te mostrou que você estava nu? Daí começa aquela jogação de culpa, né? Adão põe a culpa em quem? Na mulher. Óbvio, né? É claro. Isso não lembra muito os casamentos de hoje? Não é? Você viu que casamento já começou legal? Antes do pecado era tudo uma benção. O homem entendia a alma da mulher, a língua da mulher. A mulher entendia a mente do homem. Pecou, acabou. Já começou ali. Primeiro encontro de casais no Éden. Já começou legal. Deus pergunta: o que você fez, cara? Não fui eu. Foi a mulher que se me deu. E coloca a culpa em Deus também na parada ali, ó. Conhece gente assim? Fala: Deus, quem que foi essa mulher que se me deu? Ou a mulher: Deus, que foi esse nem indescritível ser que você me deu? Né? Essa praga, né? Minha mulher já me falou palavras assim de bênção legais. Agora, quando ela dá para acabar também, a pior comparação é quando ela fala assim, minha esposa não me fala assim porque ela não conheceu o meu pai, né? Mas geralmente mulher tende a falar isso, né? Você é igual ao teu pai, você é igual a tua mãe. Não, ela me compara com a minha mãe. Ela ficava louca da vida quando ela falava assim. Aí eu falava que ela era igual a mãe dela também, ela ficava doida também. Daí ficava elas por elas. Então já começa colocando a culpa um no outro, né? Adão coloca a culpa na mulher, a mulher coloca a culpa no diabo, o diabo olha para trás: me lasquei, não tem para quem colocar a culpa, né? Satanás não tem, né? Lascou. Fiquei imaginando o diabo assim, se encolhendo assim, né? Se encolhendo no cantinho lá. Deus chega então e fala o seguinte: fala assim, olha, o negócio é o seguinte, diante dessa tragédia, nós temos que expulsá-los desse lugar, porque agora ele se tornou conhecedor do bem e do mal, e ele não pode comer da árvore da vida. Haviam duas árvores, a árvore do conhecimento do bem e do mal, e a árvore da vida no meio do jardim. Quando ele come da árvore do conhecimento do bem e do mal, Deus fala o seguinte: olha aqui, ó, da árvore da vida você não pode mais comer. E olha que o texto ele fala assim, ó: não se deve, pois, permitir que ele tome também do fruto da árvore da vida e o coma e viva para sempre. Por que que Deus proíbe Adão de comer da árvore da vida? Para que ele não o quê? Não viva para sempre. Uma vez pecador, uma vez que ele cai da sua posição original em que ele estava, havia duas árvores ali. Ele escolhe a árvore do conhecimento do bem e do mal. Deus fala assim: uma vez que você fez essa escolha desse caminho, você não pode mais comer dessa árvore aqui. Porque essa árvore aqui é vida eterna e você escolheu isso aqui. Na nossa vida, quando a gente faz escolhas, essas escolhas terão implicações. Quando a gente escolhe se alimentar da morte, daquilo que é contrário a Deus, nós vamos colher frutos daquilo que é contrário a Deus. Quando Deus chega e proíbe Adão de comer, ele fala: não, cara, você fez a tua escolha, essa escolha aqui já não é mais tua. Você sabe quem era a árvore da vida que estava ali? Quem que ela representava? Jesus Cristo. A humanidade não rejeitou Jesus. E tem rejeitado somente nos dias de hoje e somente quando Cristo veio. A humanidade rejeitou Cristo Jesus lá na sua origem, lá no Éden. Quando Deus apresenta a árvore da vida e a árvore do conhecimento do bem e do mal, era Cristo e a independência de Deus estavam ali diante deles.
A natureza divina estava ali. Ele era uma criação divina. Uma criação da parte de Deus. Mas não era divino. Para que ele viva eternamente, então, ele foi proibido de comer. Abra comigo lá em 1 João, no capítulo 1, no versículo 12, 1 e 2. Ó, gente, mais 2 horinhas aí a gente termina. O Hélio está com uma cara assim de... 1 João, capítulo 1, os versos 1 e 2. O que era desde o princípio, o que ouvimos, o que vimos com os nossos olhos, o que contemplamos e as nossas mãos apalparam, isto proclamamos a respeito da palavra da vida. A vida se manifestou, nós a vimos e dela testemunhamos e proclamamos a vocês a vida eterna que estava com o Pai e nos foi manifestada. Quem é a vida eterna? Quem foi que Deus proibiu de comer para que não tivesse vida eterna, não vivesse para sempre? Quem? Quem era a vida eterna ali? Sempre quem foi a vida eterna foi Cristo. Fora de Cristo não existe e nunca existiu vida eterna. Sempre foi nele a vida eterna. A Bíblia está falando que ele estava lá com Deus e ele se manifestou. A vida que estava lá se tornou carne. Se tornou carne. João 6, 57b, Jesus dizendo a respeito dessa questão da vida, ele fala assim: aquele que se alimenta de mim viverá por minha causa. Olha o que Jesus está falando. Aquele que se alimenta de mim viverá por minha causa. Viverá por minha causa. Para estar vivos, para fazer parte da vida, para que você tenha vida, você precisa comer de Cristo, a árvore da vida. Cristo é a árvore da vida. O que nós possuímos hoje em Cristo Jesus é mais do que Adão um dia sonhou na vida. É muito mais do que aquilo que Adão um dia sonhou na sua vida. Hebreus 2, 10 e 11, para encerrar. Ao levar muitos filhos à glória, convinha que Deus, por causa de quem e por meio de quem tudo existe, tornasse perfeito mediante o sofrimento, o autor da salvação deles. Ora, tanto o que santifica, quanto os que são santificados provém de um só. Por isso Jesus não se envergonha de chamá-los irmãos. Muitos filhos somos nós. O autor da nossa salvação é Cristo. Os que são santificados somos nós. O que santifica é Cristo. Nascidos do Espírito somos todos nós. Aquele que foi gerado pelo Espírito Santo é Cristo. E assim como Cristo foi gerado pelo Espírito Santo, quando você é gerado pelo Espírito Santo, você recebe finalmente e para toda a eternidade uma nova natureza, a filiação de Deus. Então a gente falou no começo o quê? Qual o propósito eterno de Deus? Ter uma grande família de filhos semelhantes a Jesus. Repita comigo. O propósito eterno de Deus, repita, é ter uma grande família de filhos semelhantes a Jesus Cristo. O propósito de Deus se frustrou em ter uma grande família? Quem é filho de Deus aqui? Levanta a mão. Vocês são filhos de Deus porque vocês decoraram o Pai Nosso? E olha lá. Ou vocês são filhos de Deus por causa de Cristo? Por causa de Cristo. Amém? O propósito eterno de Deus está se cumprindo em cada um de vocês que tem sido chamado para a glória dele. Amém? Amém? Então não se trata de salvação unicamente. Se trata de filiação. Imagine que, por exemplo, um dia você estivesse condenado numa masmorra. Nenhum príncipe iria
te salvar. Ok? Era você e o dragão. E mais ninguém. O dragão chamado Ozzy. Uma relação de amor para toda a eternidade, para todo o inferno. Essa era a relação. Certo dia o rei manda o príncipe ir até lá resgatar a tua vida. Só que tem uma coisa a mais do que isso. O príncipe não foi somente salvar a tua vida. O príncipe, ao te tirar daquela masmorra, ele coloca sobre você o manto da realeza e torna você também um príncipe juntamente com ele. Então não é só salvação. Não é só tirar eu e você da prisão do pecado, da morte e do inferno. É dar a mim e a você uma nova filiação em Cristo Jesus. Hoje, nós estamos muito longe de ser aquilo que Ele é. Mas um dia seremos. Um dia seremos. Ninguém pode roubar mais de você a tua filiação. Se eu e você estamos em Cristo Jesus. Nem o presente e nem o futuro. Nem o presente e nem o futuro. Repita comigo. Nem o presente e nem o futuro pode me separar do amor de Deus. Amém? Amém? Senhor Jesus, o teu sonho, o sonho do Pai, de ter uma grande família de filhos semelhantes a Ti, tem se concretizado na história por meio da minha vida e por meio da vida de cada um que está aqui nessa noite. Porque nós temos comido de Ti, que é a videira verdadeira. O que esse vinho representa nessa noite é que Tu és a videira verdadeira. Sempre foi, é e sempre será. Aquele por meio do qual, por meio de quem nós temos vida. Só a vida na videira verdadeira, em quem todos nós fomos enxertados, Senhor. O Senhor nos transformou numa nação de sacerdócio real. Filhos, príncipes andando sobre a terra, e que um dia reinarão para sempre, juntamente de Ti. Senhor, a Tua palavra diz em Apocalipse, que todos nós nos assentaremos em tronos, para reinar para sempre, sobre toda a criação, juntamente de Ti, Senhor. Obrigado, Jesus, porque por meio do Teu sangue e por meio do Teu corpo naquela cruz, nós nos tornamos filhos divinos por meio do Espírito Santo. A Tua vida está em cada um de nós. A vida do Teu Espírito está em cada um de nós. Hoje nós somos participantes da Tua natureza divina. Somos participantes dela. Somos participantes dela. Por isso, comam do pão da vida e bebam do vinho da videira verdadeira, no qual nós temos a vida eterna e a filiação divina. Obrigado, Jesus, porque o Senhor nos salvou. Obrigado, Jesus, porque não apenas o Senhor nos salvou, mas o Senhor nos transformou em filhos que hoje e sempre existem, foram chamados para a glória do Pai. Para a glória do Pai. Por isso nós oramos. Pai nosso que estais nos céus, santificado seja o Teu nome. Venha a nós o vosso reino. Seja feita a Tua vontade, assim na terra como nos céus. O pão nosso de cada dia nos dai hoje.
perdoa as nossas dívidas, assim como nós perdoamos os nossos devedores. E não nos deixes cair em tentação, mas livra-nos do mal, porque teu é o reino, o poder e a glória para sempre. Amém.